Bom, pessoal, esse vídeo eu vou mostrar ou ensinar um macete ou pulo do gato que vai praticamente garantir sucesso na quase totalidade das vezes em que os amigos estão tendo insucesso na afiação. Muitos amigos me escrevem na seção de comentários dos vídeos e principalmente no e-mail, me relatando casos de insucesso na afiação, ou que a afiação deles está inconsistente. Uma hora eles conseguem um bom fio, outra hora eles não conseguem um bom fio. Então vamos explicar provavelmente quais os motivos que estão levando a essa inconsistência nos resultados. E aí eu vou mostrar a solução e vocês vão ver que a solução é a coisa mais simples do mundo. Extremamente prático, fácil de fazer, qualquer um pode fazer e é quase garantido que vai resolver a maioria dos problemas dos amigos. Mas primeiro, quais são esses problemas? Olha, sem a menor dúvida, pelos relatos que me passam e tudo mais, e conhecendo mais ou menos como é a afiação dos amigos, eu diria que são três os grandes problemas. O principal é não casar o ângulo, né? Isso é primordial. Muitas vezes os amigos acham que, vou usar o termo apecificar, ou seja, formar o ápice do fio corretamente. Os amigos acham que as duas faces estão se encontrando lá e na verdade não estão. E aí, lógico, vai ficar, mesmo que ele não consiga enxergar uma linha reflexiva de luz, provavelmente aquele gume ele está com uma espessura maior do que seria o ideal para cortar bem. E o outro motivo seria aí um problema do aço em si, né? Mas isso é menos comum. Tá, Cabral, e como é que é esse pulo do gato? Gente, olha, então deixa eu frisar que de forma alguma isso que eu vou mostrar aqui substitui a afiação tradicional, tá? Ele é para ser usado após a afiação tradicional, se você achar que o seu fio não está tão bom quanto deveria estar, tá? Ou seja, é para aqueles amigos que ainda não estão com tanta experiência na afiação e com isso estão tendo resultados inconsistentes. Ora conseguem um bom fio, ora não, tá? E independe de qual pedra é. Eu vou usar essa Smiths 1000 cerâmica, porque é que eu estou com ela aqui no consultório. Podia ser com uma Carborundo, uma King, não importa em qual pedra você vai finalizar, tá? E sim, você vai usar esse truque, esse macete na última pedra que você for usar, ou seja, aquela que você usa para finalizar o seu fio. E não faz diferença se você usa a técnica do microfio ou a técnica tradicional de afiação, tá, gente? E isso vale tanto para afiação em pedra, como para afiação em gadget, como esse aqui pré-angulado. Poderia ser haste de cerâmica aqui, pode ser o próprio Sharp Maker, aquele gadget da Smiths, das hastes cerâmicas, até em Shaira isso é aplicável, tá? Então, vamos supor, essa faca aqui, propositadamente, eu já dei uma passada extremamente leve com o fio na perpendicular nessa pedra aqui, para não deixar o fio ideal, do jeito que eu gosto, tá? Então, só para a gente ver, ele está cortando, mas ó, cortando muito mal, tá? Tá rasgando e tal. É um fio que vai cortar, se você precisar cortar uma carne, cortar um legume, vai cortar, mas vai cortar muito mal, tá? Ó, vamos de novo. Tá vendo? Ele tá mais rasgando do que cortando. Por quê? Porque ele não está bem formado. Eu garanti isso passando ele na perpendicular na pedra. Então vamos imaginar
que os amigos já fizeram a sua afiação, não faz diferença o ângulo. É o ângulo que o amigo estiver usando, tanto faz se é ângulo de 10 graus de cada lado, 15 graus de cada lado, 20 graus, 25, 30, não importa. Esse macete que eu vou mostrar aqui hoje, que eu vou ensinar para os amigos, se aplica a qualquer caso, tá? Então vamos pegar essa minha faca cobaia aqui da Guepardo, né? Num ângulo de 20 graus. Vamos supor que eu terminei de passar ela na pedra, vou dar uma passadinha de leve aqui que não vai fazer a menor diferença, tá? Só para os amigos verem. Vamos supor que eu terminei minha afiação e fui testar e meu fio está isso aqui, ó. Tá? Já fiz isso várias vezes e não consigo aquele fio que eu sei que essa faca poderia dar. Então aqui vai o macete, gente. Não importa qual ângulo, no caso desse aqui está com 20 graus, né? 20 graus eu colocaria a faca perfeitamente na horizontal, já que o meu sistema é pré-angulado, valeria a mesma coisa. Se a pedra estivesse na horizontal e eu angulando a faca, não faz diferença, tá? Então tá aqui, eu vou aumentar em cerca de 10 graus o ângulo. Então vejam bem, eu estou trabalhando com 20, vou aumentar em cerca de 10. Ah, Cabral, mas como é que eu calculo 10 graus? Oh, gente, aí você, é o tipo de pergunta que começa a ficar meio chato até de eu responder. Se você está com 20 graus, se 20 graus é um dedo, você aumenta 50% a altura da espinha em relação à pedra. Ah, Cabral, mas eu faço com 10 graus. Então dobra, pelo amor de Deus. Se está com 10, passa para 20. Ou seja, se a faca está com uma alturinha assim, dobra a altura, tá? Não importa muito. Ah, Cabral, tem que ser 10 graus? Não, gente, não tem que ser 10 graus. Tem que ser um ângulo maior, significativamente maior do que o ângulo que você está usando. Ou seja, vamos tentar mostrar aqui. Se você está nesse ângulo aqui, você vai fazer isso aqui. Deu para perceber a diferença? Ó, se está nesse ângulo, não importa que ângulo é esse, você vai aumentar cerca de 10 graus, isso aqui. Se você tiver em 10 graus, que é mais ou menos isso aqui, você vai dobrar. Se você tiver em 15, que é isso aqui, você vai passar para 25. Se você tiver em 25, você vai passar para 35, tá? É cerca de 10 graus. Então vamos lá. Inclinei um pouco mais do que seria os 20 graus aqui e dou uma passada de um lado, uma passada de outro. Isso, gente, de uma passada de cada lado, não é com força não, tá? É uma pressãozinha que seria normal para afiação, para terminação de fio numa pedra como essa. Um pouquinho mais de pressão, uma pouca coisa. Essa uma passada de cada lado, nesses 10 graus mais altos, né? Vale até para o aço aí, vamos dizer, 8 cromo, 13 MOV, 9 cromo, 13 MOV, 440A, 12C27, 13C27, 420 HC, qualquer aço carbono plano, ou seja, série 1000, 1070, 1080, 1095, 1060, 5160, 6150, qualquer um desses aços. É uma única passada de cada lado num ângulo maior, seguido para estes aços de umas 5 passadas alternadas de cada lado, praticamente sem força, no ângulo que você estava usando. Ou seja, no caso aqui é 20 graus, então eu estou passando a 20 graus, tá? 3, 4, 5. Pronto. Isto para esses aços que eu mencionei. Ah, Cabral, por que para esses aços? Porque são aços, gente, que não são muito resistentes à abrasão. A resistência à abrasão deles não é muito alta. Então, uma única passada de cada lado, num ângulo mais alto, seguida de umas 5 passadas no ângulo que você estava usando, ou seja, no ângulo que você quer o seu fio, o resultado vai ser isso aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu desdobrar aqui, porque a folhinha está dobrada. O resultado vai ser isso, ó. Tá?
E o que eu falei, gente? Ela vai corrigir. Aqui, ela tá aqui, não tá agarrando, não é dente não, é por causa da dobra da folha, tá, gente? Ó. Como eu disse, esse macete não substitui a afiação. Ele é caso você tenha feito tudo correto na sua afiação. Aqui eu uso a técnica de microfio, mas isso vale para afiação tradicional também, tá? Então, você pegou, foi testar, você viu que o fio está agarrando, não está como deveria estar, você vai lançar a mão desse macete, desse pulo do gato. É uma trapaçazinha, entre aspas. Vou voltar a mostrar com a régua para não ficar dúvida. Não importa o ângulo que você está usando. Vamos supor que você queira sua lâmina com ângulo de 10 graus. Então você afiou ela dessa forma. Quando chegou no final, você testou, seu fio não está como você queria, você vai aumentar cerca de 10 graus. Como aqui você está trabalhando com 10 graus, então você vai dobrar o ângulo, tá? Se você estava aqui, você vai passar para cá, você vai dobrar. Ah, Cabral, mas eu estava já com 20. Não tem problema, você aumenta metade, que seria os 10 graus, você vai passar para 30. E assim sucessivamente, gente. Não tem dúvida, é aumentar em 10 graus aquilo que você estava usando, tá? Para esses aços que eu mencionei, uma única passada nesse ângulo mais alto, seguido de 5 passadas alternadas de cada lado, com muito pouca força, tá? É quase que só o peso da lâmina, seu resultado vai melhorar. Ah, Cabral, mas e se for outro tipo de aço? Gente, a partir aí, o 440C, o 9 cromo 18 MOV chinês, o VG10, deixa eu ver o que é mais comum nessa área. D2, tá, até o D2, vamos dizer, talvez uma única passada não seja suficiente, talvez precise de 2 num ângulo mais alto, seguido não de 5, mas talvez de 10 passadas alternadas no ângulo que você quer usar. E aços, por exemplo, como o ZDP 189 com 65 de dureza ou mais, o K390, REC 121, CPM 110, qualquer outro aço, M42, M4, todos estes aços com alta resistência à abrasão, ao invés de dar uma passada de cada lado num ângulo mais alto, o amigo vai dar 2 passadas, só essa a diferença. Deu uma, deu 2, e aí em vez de 5 no ângulo que estava usando, vai usar 10. Por que, Cabral, 10? Porque esse é um aço naturalmente mais resistente à abrasão. Você vai precisar de 10 passadas para conformar o fio antes da borda extrema. O que esse macete garante? Garante que a sua borda extrema lá do fio esteja o mais aguda possível. E aí você vai voltar para o ângulo seu original, ou seja, se eu dei uma passada de ângulo mais alto a 30 graus, é porque eu estava afiando a minha lâmina a 20. Então eu vou chegar nos 20 graus e dar 10 passadas alternadas de cada lado, pronto, e vou testar a minha lâmina e ver como é que está, tá? Se o resultado foi esse aqui, e deve ser esse, tá? Porque eu mesmo já testei isso várias vezes, fazendo fio meia boca, gente. Em todas as vezes funcionou. O que pode acontecer às vezes é se o amigo tiver com uma inconsistência tão grande, é muito comum às vezes ele deixar uma espessura um pouco maior aqui e uma espessura muito maior na ponta. Então, mesmo usando essa técnica, às vezes essa porção aqui do fio fica boa e aqui ainda agarra um pouquinho. O que faz? Repete isso só na ponta. Uma passada em ângulo mais alto aqui, dependendo do aço, podem ser 2, como eu já citei, e depois mais umas 5 ou 10 vezes no ângulo original que estava sendo usado. Pronto. Isso deve ser o suficiente para corrigir a maior parte, se não a totalidade, dos problemas de inconsistência que os amigos estão tendo na afiação. E como eu já disse,
vale tanto para pedra, vale para haste de cerâmica, vale para o Sharp Maker. Eu não vou dizer para aqueles gadgets tipo o Edge Pro Apex, porque aquilo é difícil do sujeito não conseguir acertar a borda extrema. Mas até naquele caso, se você está tendo problema até usando aquele gadget, é a mesma coisa. Se você está afiando lá com ele regulado a 20 graus e o fio não está ficando como deveria, após a afiação, você testou, o fio não está como você queria, levanta de 20 para 30, dá uma passada só de cada lado, volta para 20 graus, mais 5 a 10 passadas, dependendo do tipo de aço que o amigo tem na lâmina, com pouca pressão. Sempre lembrei esse detalhe. Muitas vezes eu falo com os amigos, botem pouca pressão. Aí eu vou ver o cara está apertando a faca na pedra. Ou seja, ele vai acabar deformando aquilo que ele conseguiu acertar lá na borda extrema. É pouca pressão, gente. É só para refinar, porque quando você usa essa técnica de grau, de ângulo aumentado, você consegue um triângulo mais obtuso. Quando você volta para a sua afiação normal, passando mais levemente, você consegue um triângulo mais agudo. Ou seja, você vai terminar o seu fio no ângulo que você desejava, ou no ângulo que você já está acostumado a afiar, e a borda extrema do fio certamente vai estar um triângulozinho perfeito, vai estar alinhada. É por isso que ele vai cortar o papel ou qualquer outra coisa com suavidade. Cabral, quando eu afio, eu consigo cortar papel, mas a minha afiação não rapa cabelo. Com esse macetezinho, provavelmente você vai conseguir rapar cabelo depois. Então, gente, vocês viram que é uma coisa extremamente simples, não tem segredo nenhum, não é milagre, é simplesmente porque você vai aumentar o ângulo na borda extrema, então vai ficar uma borda extrema bem fininha, porque as duas arestas vão se casar lá na borda extrema, tá? E depois, quando você volta para o seu ângulo original, você vai diminuir o ângulo total desse triângulo, então o seu fio vai ficar no ângulo desejado e vai cortar bem nesse ângulo, tá? Provavelmente daqui para frente vocês vão ver muita gente usando esse macete em vídeo por aí, né? Mas é isso mesmo, o negócio é para ser espalhado, é para o pessoal passar para frente a informação, porque isso ajuda muito os amigos que não têm tanta experiência na afiação. E às vezes ao final da aplicação da técnica de afiação, o fio não saiu daquela forma que ele sabe que o fio poderia sair. Usando esse macetezinho, tiro e queda, vamos dizer assim, é líquido e certo. Na praticamente totalidade das vezes, ou o fio vai ficar no ideal ou próximo do ideal. Tá? Não é mágica, não é nada miraculoso, é só técnica e física. Tá? A fiação, gente, é basicamente isso. Técnica e física, os processos físicos envolvidos, né, vão te garantir que o fio esteja alinhado corretamente, confeccionado corretamente, no ângulo certinho, ou seja, sua lâmina tem tudo para ficar com um bom fio. Cabral, eu apliquei essa técnica sua aí, esse macete, e ainda assim não estou conseguindo. Olha, talvez você tenha que rever, porque aí então significa que tem um erro enorme aí, que pode nem ser do amigo, pode ser um problema sério do aço, ou só na região do fio, ou na lâmina inteira. Por exemplo, um fio extremamente fatigado, ou seja, um fio que foi de faca, normalmente afiado, em instrumentos rotatórios, as Bark Rivers são danadas para acontecer isso, porque tem até... Cabral, por que você está falando das Bark Rivers? Porque tem vídeo no YouTube da fábrica da Bark River, o pessoal afiando as facas nas lixadeiras de cinta, passando o fio na lixadeira, vocês vendo sair aqueles trocentos milhões de fagulha, significa que aquilo está sendo superaquecido. E aí eles testam o fio, aí o fio parece bom.
E quantas pessoas vocês já viram em fórum ou em vídeo do YouTube reclamando que às vezes o fio das suas facas Bark River vai embora rapidamente, eles cortam uma coisa e o fio dançou. É por isso, região do fio fatigada. Como corrigir isso? Eu já falei em outros vídeos, eliminando esse aço fatigado do fio. Como se faz isso? Em afiações sucessivas ao longo de algum tempo, bastante tempo, dependendo do intervalo de afiação do amigo, ou então fazendo como eu, no caso de uma lâmina que eu comprei, que veio com essa região fatigada, eu simplesmente peguei uma pedra carborundo e fui esfregando ela na pedra carborundo, até criar um sulco na carborundo, e eliminei primeiro meio milímetro de aço, direto, ao longo de todo o fio. Afiei novamente, fiz tudo bonitinho, fui testar, estava ruim. Perdi a paciência, fui e eliminei 1 milímetro direto do fio. Afiei novamente, ficou uma beleza o fio. Quer dizer, era só a borda extrema da região do fio que estava fatigado. O resto da lâmina estava perfeito. Ah, Cabral, e se eu fizer isso e ainda assim não der resultado? Aí eu senti informar, sua lâmina toda teve um tratamento térmico ruim. Aí não tem jeito. Ou se refaz o tratamento térmico, ou usa essa lâmina só com um ângulo absurdo aí de 25 graus de cada lado, ou 30 graus de cada lado, nem nossos machados aqui tem 30 graus de cada lado, mas tudo bem. E fazer o fio só numa pedra carborundo no lado grosso. É o único jeito desse tipo de aço com tratamento térmico ruim ter alguma funcionalidade, tá? Então, tá aí um macete, uma dica, um pulo do gato para todos os amigos que me escrevem e para aqueles que não escreveram e que têm esse problema de inconsistência no resultado da afiação. Esse macetezinho vai resolver, ou deveria resolver, a quase totalidade desses problemas, que é inconsistência em conseguir o ângulo, né? Problemazinho às vezes no aço ali, ou o amigo não especificou direito, ou seja, não conformou direito o fio, não fez com que as duas facetas se encontrassem lá. Mesmo que ele, ao colocar o fio contra a luz da perpendicular, ele não veja uma linha reflexiva, mas significa que às vezes esse fio pode estar mais espesso do que deveria. Uma vez que você aumenta em cerca de 10 graus o ângulo que você estava aplicando, dá uma ou duas passadas, dependendo do tipo do aço, deve resolver esse problema. Eu acho que era isso por enquanto. Um abraço a todos.